Vamos mergulhar um pouco na história do Cazuza. Cazuza, né? O poeta de Exagerado, codinome Beija-Flor, um cara que marcou demais, não só pela música, mas assim, pela coragem. Nos anos 80 ele se assumiu bissexual, portador do HIV. É essa trajetória que a gente quer explorar. Arte, bravura, num tempo de muito medo, né? Muita desinformação. Bom, para quem talvez não lembre todos os detalhes, Cazuza, o Agenor de Miranda Araújo Neto. Nasceu no Rio, 58, filho de gente da música, né? O pai produtor, a mãe cantora, então ele cresceu naquele meio. Começou a escrever poesia bem cedo e, claro, explodiu como vocalista do Barão Vermelho. Depois veio a carreira solo, né? Buscando uma coisa mais MPB, assim, mais focada na letra, melodia. E aí, logo de cara, Exagerado. Exato. E é fundamental a gente entender o clima da AIDS nos anos 80. Era, assim, um pânico total, muita ignorância sobre como era transmitida, sabe? E, infelizmente, associaram muito rápido a grupos específicos, homens gays, usuários de drogas. Isso gerou um preconceito, olha, brutal. Chamavam de peste gay, era vista como uma doença nojenta, sabe? Então, quem tinha AIDS sofria duas vezes, com a doença em si e com esse estigma social terrível. As pessoas se isolavam só por suspeita. Nossa, era uma situação muito cruel, né? Uma condenação dupla mesmo. A doença e o julgamento. E os primeiros sintomas no Cazuza apareceram ali por julho de 85. Febres, infecções, ele foi internado algumas vezes. Mas o diagnóstico mesmo, de HIV, só veio em abril de 87. Ele tinha 29 anos. Imagina o baque. Mas a decisão dele foi continuar. Seguir com a música. Tem até aquele momento muito forte dele na TV que ele beijou um convidado e falou: AIDS não se pega com beijo. Que peito, né? Em rede nacional. Exatamente. Um desafio direto ao preconceito. E as opções de tratamento eram mínimas na época. Cazuza foi pra fora, pra Boston. Lá ele começou a tomar o AZT, era basicamente a única droga que existia. E os efeitos colaterais, terríveis. Perda de peso, queda de cabelo, deixava a pessoa muito frágil. Mesmo assim, nesse vai e vem de hospital, Brasil, Estados Unidos, a música foi o refúgio, o motor dele. Foi nesse período difícil que nasceram clássicos como Ideologia, Brasil, Blues da Piedade. Todas do álbum Ideologia, de 88. Aquela frase, né? Meu prazer agora é risco de vida. Muitos veem como uma metáfora bem direta dessa convivência com o vírus. Sim, uma convivência muito dolorosa que acabou se tornando pública. Eu não queria, o João também não queria, o João achava que ele não devia contar. Mas aí teve um dia que ele foi definitivo. Ele disse assim: olha, mamãe, uma pessoa que escreve Brasil mostra a sua cara, não pode esconder a sua num momento desse, né? As pessoas nunca mais vão acreditar naquilo que eu canto. Em fevereiro de 89, ele deu uma entrevista e confirmou que tinha AIDS. E pouco depois, em abril, veio aquela capa da Veja, chocante. Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública. E a foto dele muito, muito debilitado. Isso causou uma revolta, né? Na classe artística, muitos protestos. Com certeza, foi muito agressivo. A mãe dele, Lucinha Araújo, conta que ele chorou muito, precisou até ser internado por queda de pressão depois daquilo. Mas mesmo assim, pouco tempo depois, ele estava lá, de cadeira de rodas, recebendo o prêmio Sharp por Ideologia e Brasil. Uma força inacreditável. Essa atitude dele de tornar pública a doença naquele contexto foi de uma coragem, assim, descomunal. O HIV era um tabu completo, falar abertamente quase ninguém fazia. Ao fazer isso, Cazuza ajudou a, furar essa bolha de silêncio, de medo. Ele deu um rosto humano para a epidemia aqui no Brasil, combateu o estigma e iniciou uma conversa que era muito necessária. Esse legado de conscientização é tão importante quanto a obra musical dele, sem dúvida. E mesmo com a saúde ficando cada vez mais frágil, ele não parou, né? Fez a turnê O Tempo Não Para, com direção do Ney Matogrosso. Aliás, eles tiveram um relacionamento e mantiveram uma amizade muito forte. Precisava de balão de oxigênio no camarim, mas ele ia pro palco. Dizem que ele falava isso, né? Se fosse para acontecer alguma coisa, que fosse ali fazendo o que ele amava. O trabalho era a vida dele. E em 89, ele gravou o último disco, Burguesia, já numa cadeira de rodas e a voz, assim, dava para notar que já não era a mesma. Sim, a doença ia consumindo o corpo, né? Mas a urgência de criar, de dizer, continuava ali, pulsando. Cazuza faleceu na manhã de 7 de julho de 1990. Tinha 32 anos. Foi em casa por choque séptico, que é uma infecção generalizada, né? Uma consequência da AIDS. O enterro no Rio foi uma comoção. Mais de 1.000 pessoas, fãs, amigos, os parceiros do Barão Vermelho carregaram o caixão. Ele mesmo falou em entrevistas naquela época, né? Que a doença tinha mudado a perspectiva dele. Que ele queria cantar por algo maior que ele mesmo, sabe? É um legado duplo, né? Não tem como negar. Deixou essa obra poética, tão intensa, tão urgente, que marcou a música brasileira para sempre.
E ao mesmo tempo virou esse símbolo poderoso de resistência, de coragem na luta contra o preconceito que cercava a AIDS. E essa luta continuou, né? Um ano depois da morte dele, os pais, a Lucinha e o João Araújo, criaram a Sociedade Viva Cazuza. É uma instituição que está aí firme há mais de 30 anos, dando assistência para crianças e adolescentes de baixa renda com HIV, um trabalho fundamental. E claro, mantendo viva a memória do Cazuza, a mensagem dele contra o estigma, perpetuando essa luta. Fica então talvez uma reflexão para a gente levar daqui. De que forma essa confrontação tão pública, tão crua com a própria finitude como o Cazuza fez, como isso pode transformar a mensagem de um artista e amplificar o impacto dele para muito, muito além das canções. Fica aí para a gente pensar.